Lista 6, exercício 10. Sobre uma bobina formada por um conjunto de 1000 espiras de área meio metro quadrado, é aplicado um campo magnético perpendicular à sua área, onde esse varia no tempo da forma B de T igual a meio seno 120T Tesla. A. Acha a força eletromotriz em função do tempo. Essa bobina é ligada então a um circuito RLC dado na figura. B. Determine a corrente máxima do circuito e a diferença de fase entre a corrente e a fenda da bobina. C. O circuito é capacitivo ou indutivo? Justifique. Bem, o problema primeiro que nós temos aqui é calcular o efeito Faraday em cima das espiras. Independente dele estar ligado ou não ao circuito, quando o campo magnético varia no tempo, do jeito que ele está sendo colocado aqui, ele gera em todo o espaço campo elétrico. A espira colocada nessa região do espaço que tem campo elétrico gera uma força eletromotriz por causa desse campo elétrico. Bom, a ideia, no item A, ele quer achar a força eletromotriz gerada. Como é que a gente faz isso? Primeiro calculando o fluxo do campo magnético através da espira. E depois calculando a força eletromotriz induzida como a taxa de variação do campo no tempo para cada espira vezes o número de espiras, já que elas todas estão em série, então a força eletromotriz total vai ser o número de espiras vezes a taxa de variação do fluxo com relação ao tempo. O sinal de menos nos dá, que é a lei de Lenz, nos dá, na verdade, qual seria o sentido da corrente, qual seria o sentido da polarização da força eletromotriz na espira. O fluxo do campo seria simplesmente o campo vezes a área por um motivo simples. Nosso campo é homogêneo e está paralelo ao vetor área. Se ele está paralelo ao vetor área, isso aqui vira produto do módulo dos dois, e como ele é homogêneo, sai para fora da integral, consequentemente vira simplesmente campo vezes a área. A força eletromotriz, então, seria N vezes a taxa de variação do campo vezes a área. Já que a área não varia no tempo, é claro, o número de espiras também não. Então seria a força eletromotriz, seria o número de espiras vezes a taxa de variação no campo no tempo vezes a área. Bem, isso nos dá 1000, que é o número de espiras, vezes meio, que é a amplitude do campo, 0,5, vezes a derivada do seno, que é cosseno, vezes 120, que é o ômega que está aqui dentro. Então, 120 cosseno de 120t vezes a área, que é meio. Esse valor dá 30 cosseno de 120t, 30 vezes 10 a 3, certo? Então, 30 kV. Menos 30 kV cosseno de ômega t é a força eletromotriz induzida em função do tempo. Bom, muito bem. Agora a gente coloca ele no circuito. Ele quer sim, tem um detalhe. O menos cosseno, na verdade, pode ser reescrito como uma fase mais π em cima do cosseno. Então, a força eletromotriz pode ser reescrita desse jeito, né? 30 cosseno de 120t mais π kV. Eu vou manter dessa forma. Bem, item B. A gente coloca ele no circuito. Coloca no circuito, nós vamos ter o nosso ômega é o 120, é o ômega t. Então, nosso ômega é 120 radianos por segundo, né? Ele quer a corrente máxima, a diferença de fase da corrente e a fenda da bobina. Muito bem. Então, a gente calcula os parâmetros do circuito. O que são os parâmetros? A reatância indutiva, que é o ômega vezes L. Isso é 120 vezes 0,1. 0,1R é a indutância do indutor. Isso me dá 12 ohms, é a reatância indutiva. A reatância capacitiva, 1 sobre ômega C, vai ser 1 sobre 120 vezes 20 vezes 10 a menos 6. O nosso capacitor tem 20 microfarads, certo? Dessa forma, fica 417 ohms, é a nossa reatância capacitiva. A impedância do circuito, a raiz de R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Fazendo a conta, fica 417 ohms, é a nossa reatância, é a nossa impedância total do circuito. Ok? Sendo assim,
a nossa FEM máxima é de 30 volts, ou na verdade 30 kV, né? Tá faltando o quilo aqui, mas é colocado aqui em cima, kilovolts, né? Então é 30 kV é a FEM máxima do circuito. A nossa corrente, então, no circuito vai ser a FEM, que é 30 vezes 10 a 3, 30 kV, certo? Sobre a impedância 417, isso é 72 amperes, é a corrente máxima do circuito, a amplitude da corrente do nosso circuito. A diferença de fase entre a FEM e a corrente é XL menos XC sobre R, isso é 12 menos 417, certo? Sobre 100, isso dá menos 4,05, isso é, nosso φ é menos 1,3 radianos, ou menos 76 graus, é a diferença de fase entre a FEM e a corrente. É bem razoável ter esse ângulo alto, porque você perceba que a reatância capacitiva é muito maior que a reatância indutiva. Esse é um circuito de predominância do capacitor, certo? Com um indutor muito pequeno, é quase como se eu não tivesse indutância, né? Como se eu tivesse só resistência e capacitância, que são os dois que influenciam mais no circuito, o indutor influencia pouco. Dessa forma, a nossa corrente vai variar no tempo, né? A expressão vai variar é 72 amperes, cosseno de 100, 120 T mais π, né? Cosseno de 120 mais π, menos o φ. Né? Menos o φ, mas o φ é negativo, então fica mais 1,3. A corrente está adiantada com relação à FEM da fonte. Bom, item C. O circuito é capacitivo ou indutivo? O circuito é capacitivo. Você pode justificar ele de várias formas, claro, todas elas, uma dependente da outra, mas você pode dizer, por exemplo, que o XC é maior que o XL. Se o XC é maior que o XL, a influência da capacitância é maior do que a indutância, é um circuito capacitivo. Outra coisa que você pode falar é que o φ é menor que zero. Claro, o φ é menor que zero porque o XC é maior que o XL, certo? Mas o φ menor que zero indica que o circuito é capacitivo, porque a corrente vai estar adiantada com relação à FEM da fonte. A corrente adiantada, quer dizer, a fase dela é positiva, ela está adiantada com relação à FEM, consequentemente, a influência do capacitor é maior que a do indutor, então o circuito é capacitivo. É isso.